Hoje é dia 13 de dezembro de 2022. Meu nome é Franciane, tenho 44 anos, sou do canal Fixiente. Eu fiz uma pesquisa sobre as coisas que a ciência descobriu até hoje. E aí eu peguei todas as peças e montei um quebra-cabeça. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Todo mundo já sabe que as doenças são causadas por vírus, fungos, bactérias, além de outros micro-organismos, né? Então vamos lá. Veja o que a ciência diz. A decomposição é um processo realizado por fungos e bactérias que promove a degradação da matéria orgânica e a liberação de nutrientes ao meio. Bactérias e fungos são responsáveis por um processo conhecido por decomposição, em que a matéria orgânica de seres vivos é absorvida e sais e outros elementos são liberados. Então, as bactérias e os fungos foram criados para transformar o lixo em nutriente, ou seja, além de manter a terra limpa, eles ainda transformam o lixo em adubo. Agora vamos ver de onde vieram os vírus. Veja o que o site SuperAbril fala da AIDS. Ela surgiu a partir de um vírus chamado CIV, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o CIV é um vírus altamente mutante que teria dado origem ao HIV, o vírus da AIDS. É um vírus do sistema imunológico do macaco. Ele defende o macaco de outras doenças, porém, quando ele veio parar no organismo humano, o que não podia ter acontecido, ele sofreu uma mutação que nós conhecemos como AIDS. Vou dar um exemplo. A barata come aquele defunto que está em decomposição, ou seja, cheio de bactérias e fungos. Aí o rato come a barata, aí ele ficou contaminado também. Aí o macaco come o rato, aí ele ficou contaminado também. Porém, o macaco, o rato, o morcego, eles têm vírus, tá? Que combatem essas bactérias, esses fungos, e impede que eles fiquem doentes por causa dessas coisas impuras que eles comem. Para isso que os vírus servem, mas eles só servem para aqueles animais, eles não servem para humanos. Em humanos, eles sofrem uma mutação monstruosa que acaba com a gente. Mas as bactérias e os fungos também sofrem mutações e eu vou mostrar depois isso para vocês. Então, os vírus dos animais impuros são para combater as bactérias e os fungos que estão nas coisas impuras que eles comem. Vírus que combate bactérias e fungos. Olha só que interessante que eu descobri sobre os antibióticos. Olha o que diz o site InfoEscola. A maioria dos antibióticos utilizados são produzidos por bactérias do gênero Streptomyces e alguns por fungos do gênero Penicillium cephalosporin. Esses compostos podem ter ação antibacteriana, antifúngica, antiviral e antiblástica. Os vírus, os fungos e as bactérias, eles brigam entre si, eles lutam, um engole o outro. A ciência descobriu isso fazendo um antibiótico com fungos e bactérias para combater outras bactérias. O que eles fizeram foi colocar dentro da gente uma cobra para engolir a outra. Agora, quem vai engolir a cobra que sobreviveu? A cobra que venceu a guerra lá, a cobra do antibiótico. Quem vai combater isso são as próprias bactérias que estavam perdendo a guerra, porque elas sofrem mutações para poder sobreviver. Isso faz parte dos vírus, dos fungos e das bactérias. Eles sofrem mutações para ficar mais fácil para combater aquilo que estava combatendo eles, seja outro vírus, outro fungo, outra bactéria ou qualquer outro tipo de medicação. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, gente. Eu vou mostrar agora para vocês a base científica para aquilo que eu estou falando. Olha o site da Pfizer explicando por que as bactérias ficam resistentes aos antibióticos. Isso acontece porque as bactérias passam por mutações e encontram formas de resistir aos efeitos dos antibióticos. Este processo de adaptação leva à resistência bacteriana. Elas sofrem uma mutação para poder competir com as bactérias e os fungos que estão no antibiótico querendo lutar contra elas. Então, elas ficam mais fortes para poder combatê-los. Agora vocês vão ver o fungo entrando na briga. O fungo brigando com o vírus, brigando por território que é o corpo. Fungo raro e agressivo mutila pacientes de Covid na Índia. Segundo médicos indianos, casos dessa infecção estão se tornando mais numerosos no país, especialmente entre os mais jovens. Essa notícia é do BBC News, é de maio de 2021. Agora olha essa do jornal Ciência.
Índia declara epidemia de fungo negro, que provoca amputação de olho em pacientes da Covid-19. O fungo da morcomicose pode matar até 50% dos infectados e muitos só são salvos após a remoção do olho contaminado ou do osso da mandíbula. Sobre a mutação do Covid, olha o que diz o site do Butantan, site do governo. As mutações acontecem quando o vírus se adapta ao ambiente para sobreviver. Se a gente está bombardeando o ambiente com determinada substância para acabar com ele, com certeza ele também vai sofrer mutações por causa dessas substâncias para ele poder sobreviver a elas. Só que tem muita grana envolvida nisso, gente. Não preciso dizer mais nada. Então, como acontecem as mutações desses vírus, fungos e bactérias? 1. Só dele sair do ambiente do lixo, que é o ambiente dele, e ir para o corpo de um animal, ele já sofreu uma mutação. Mas o animal, que é impuro, ele já tem uma proteção no organismo dele para não ficar doente com aquilo, porque ele nasceu para comer aquilo, ok? Se a pessoa comer ou fizer sexo com esses animais, ela vai ficar contaminada, ela vai contaminar os outros e vai ter filhos com problemas. 2. Quando eles vêm para o corpo humano, que já é um terceiro ambiente, ou quarto, ou quinto, sei lá, ele já está sofrendo outra mutação só de ter vindo para o corpo humano. 3. Ele sofre mutações quando ele encontra com outras bactérias, outros vírus e outros fungos dentro do corpo que ele está. Por quê? Porque ele disputa o território. Aquele corpo é o alimento dele, ok? Então ele não pode deixar que o outro come e ele passa fome. Então ele vai sofrer uma mutação para disputar o território. A cobra engolindo cobra. 4. Qualquer remedinho que você faça com vírus, com fungos, bactérias, pode estar geneticamente modificada ou não, eles vão identificar isso como a outra cobra que quer engolir eles. Então, eles vão sofrer uma mutação para poder combater qualquer tipo de medicação que você colocar contra ele. Então, qual é a solução? A solução são os seres humanos pararem de se contaminar. Meningite é causada por vírus, fungos e bactérias. De onde vem isso? Vocês já sabem. Quem é que tem isso? Os animais impuros. Então não dá nem para saber se a pessoa teve meningite por causa da carne de porco, se foi por causa do camarão, se foi por causa da lula ou pelo que foi. Para o povo que diz que o porco tá limpinho porque só come ração, olha essa aqui. Porcos podem passar superbactérias resistentes a antibióticos. Ou seja, bactérias que nenhum antibiótico mata e se você pegar essa bactéria, você vai morrer. Olha essa outra da BBC News. Superbactérias matarão uma pessoa a cada 3 segundos em 2050. Os seres humanos também se contaminam quando fazem sexo anal, ok? Então tem muitas doenças aí que é por causa disso e as pessoas não sabem. Se você gostou, deixa o seu like, porque aí o YouTube recomenda para que outras pessoas assistam e compartilhe. Obrigada. Shalom a todos.